Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para muitos recomeços do ano de 2026, né? Vamos aqui. Amado Mestre, fazendo-me perceber que o trabalho do bem me guarda em toda parte. Não me consiste a perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para entender a minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dar-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução de pequenas tarefas ao meu alcance. Apaga-me as melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos a quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldades não pode converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me por piedade quando posso fazer as boas obras, usando paciência e coragem, acima de qualquer provações que me atinjam a existência. Conceda-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo os outros. Que assim seja. Hoje tenho que conversar com o Sr. Marcelo Cardoso, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade de Tubarão. Fique à vontade. Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus, nosso Pai, esteja conosco, a paz que nos foi prometida por Jesus quando esteve entre nós fisicamente, porque Ele continua, né? Mas que temos certeza mais do que absoluta de que estamos todos sim já devidamente envolvidos nessa paz celestial, essa paz divina. E como gosto sempre de me lembrar, e acabo lembrando os irmãos, que nós tenhamos condições de levar a paz que devemos buscar na noite de hoje, nessa cidade tão agradável, nesse centro, que está muito bonito, cada vez mais renovado, né? Se já está bonito aqui no plano material, deve estar muito bonito no plano espiritual, mas que nós viemos buscar a paz nessa noite, levemos essa paz a todos os ambientes em que nos encontrarmos nas próximas horas, ainda nessa noite, né? No restante dessa semana, no final de semana que se avizinha, sempre com a proteção de Deus, na paz dele e na paz de Jesus. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? A gente sempre fica muito feliz de vir até essa casa de caridade, né? Trazer algumas colocações, algumas ponderações a respeito do Evangelho de Cristo na ótica dessa doutrina espírita que tanto nos educa e consola. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, porque, como disse o nosso irmão João, hoje à tarde eu ainda consegui fazer outra exposição lá em Tubarão, é que eu tenho muito boleto de bônus hora para pagar, então a gente tem que ir trabalhando, né? Não tem jeito, né? Vamos trabalhando para poder resolver. Trabalhar para Cristo não cansa, é sempre maravilhoso. Queridos irmãos, eu falando em Cristo, o tema da nossa conversa é Jesus no seu barco, né? Depois a gente vai, espero eu que eu consiga situar e explicar adequadamente para todos vocês o porquê desse título, né? E nós vamos justamente falar de uma passagem muito conhecida do Evangelho de Cristo, que é aquela passagem em que ele acalma a tempestade, né? Todo mundo já ouviu falar dessa vivência do Cristo, né, que tem lições eternas nesse momento, aí, nessa passagem evangélica. Existem grandes lições e nós vamos tentar aqui nos ater a algumas, em especial dessa presença de Jesus, que é sempre tão importante.
Então, meus caros, essa passagem que Jesus acalma a tempestade, ela é registrada nos 3 evangelhos ditos sinóticos, né? Que são os evangelhos que são semelhantes, ou seja, sinóticos no sentido de que possuem uma mesma sinopse, né? São muito semelhantes, têm o mesmo roteiro, que são os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Esses 3 evangelhos, eles se preocupam desde sempre de trazer informações sobre os feitos, pensamentos e milagres de Jesus. Cheio de questões importantes, morais, né? Cheio de reflexões morais, até mesmo porque as palavras do Cristo permeiam todos esses evangelhos, mas eles têm a preocupação, esses 3 evangelhos, portanto, de trazer praticamente as mesmas histórias, né? E essa é uma delas, né? Eles vão se diferenciar do Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele já tem um cunho totalmente messiânico. Ele já apresenta, de fato, Jesus como Messias. Esses outros vão apresentando Jesus como Messias. Já o Evangelho de João já começa assim, né? No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. Então, ele está dizendo, ó, Deus, né, sob a ótica, nós entendemos Deus envia Jesus, nosso irmão maior, né? Para alguns que assim interpretaram, Deus ali se faz presente no mundo através da figura de Jesus. Nós entendemos diferente, respeitamos quem pensa diferente. Jesus é o maior representante divino na terra, nosso irmão maior, nosso guia, governador e mentor de toda a humanidade terrestre. Ou seja, temos muita consideração, respeito e amor do nosso mestre divino. Então, voltando, os 3 evangelhos, né, vão nos dizer algumas coisas muito interessantes, muito parecidas. Eles nos dizem que Jesus estava à beira do mar da Galileia, que será um dos personagens da nossa conversa de hoje. É o mar da Galileia, né, que está lá até hoje, né? E ele estava então à beira do mar da Galileia, no final da tarde, no final de tarde, quente, no final de tarde, aparentemente quente. Isso não está escrito assim em lugar nenhum, mas vocês vão entender por que se entende que ele estava no final de tarde quente. Sabe quando o vidro fica bem quente? Assim, né? E o que acontece? Jesus estava ali fazendo uma das suas grandes predicações de verdades absolutas, né? E muito interessante porque ele estava de frente para as pessoas e sobre um barco dentro do mar. Ainda que mais à beira, ele estava sobre um barco dentro do mar falando para as pessoas, né? Diz a espiritualidade, Amélia Rodrigues, por exemplo, que eram situações fantásticas, porque a voz dele ressoava por todo aquele planalto ali que cercava, que cerca o mar da Galileia. Sua voz era ouvida muito longe, obviamente com efeitos físicos muito interessantes ali, né, fonoaudiólogos. Né? E aí, Jesus estava nesse barco, muito provavelmente uma embarcação pertencente a Pedro e João, muito provavelmente, Pedro e André, que eram irmãos, né? Um barco pesqueiro em que ele estava então fazendo uma das suas predicações. O que ele estava fazendo naquele momento nós vamos deixar para outra visita. A gente fala sobre isso em outra visita, porque o nosso foco é o depois. Né? E aí, quando termina, nesse final de tarde, já começa no início de noite, ele convida os seus apóstolos a entrarem na embarcação. Esqueci de falar um detalhe, eles estavam em Cafarnaum, cidade onde Pedro e André moravam. Como nós sabemos, Jesus passou boa parte da sua missão, a maior missão que a terra já teve, na casa de Pedro, convivendo com ele, com a esposa dele, com a sogra dele e filhos, em Cafarnaum, que é uma cidade pesqueira. Cafarnaum existe até hoje, está lá. Na época tinha mais ou menos uns 3 mil habitantes. Hoje é uma cidade, um grande polo turístico do mundo, né? Porque as pessoas vão até lá para justamente viverem esse contato, né, com os lugares onde Jesus havia passado. E aí, ele então, nesse final de tarde, início de noite, convida os seus apóstolos para atravessar o
o Mar da Galileia, que a gente já vai descrever melhor. E aí, todos eles aceitam, começam a atravessar e são seguidos, inclusive, por outras embarcações, conforme nos relatam os evangelistas. Ok. O Mar da Galileia, preciso falar dele. O Mar da Galileia, meus irmãos, ele fica numa região ao norte do que hoje a gente vai conhecer como Estado de Israel, né? E ele é um mar, apesar de ter esse nome, tem alguns nomes: Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Tiberíades e Eticate. O nome Eticate é o mais antigo, né? Tiberíades por causa do imperador romano Tibério, né? Lago de Genezaré, porque de fato ele é um lago, né? E Genezaré fica até hoje na outra margem, na margem oposta a Cafarnaum. E Mar da Galileia, porque justamente ele é tão grande, eu já vou lhes dar as proporções, que dependendo de onde você está, numa das margens, você não consegue ver a outra margem, dando a impressão que de fato é um mar, né? Conforme nos acontece quando a gente vai à beira-mar, a gente não enxerga do outro lado. Eu tive uma oportunidade de vivenciar algo parecido quando às vezes eu vou ao Rio Grande do Sul e estive em Pelotas, e lá existe a Lagoa dos Patos, né? E eu nunca tinha ido lá. E é uma praia, né? As pessoas lá fizeram um balneário à beira da lagoa, e você está na beira da lagoa, você não vê o outro lado. Parece estar no mar mesmo. E a mesma coisa, o Mar da Galileia. E ele, como é que ele é? Bom, primeiro que o Mar da Galileia, ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Bastante coisa, né? Ele tem 13 quilômetros de largura por 27 de comprimento. É muita coisa. São quilômetros, né? Então é muito extenso, muito grande. E ao redor do Mar da Galileia, nós vamos ter importantes acidentes geográficos montanhosos. Nós vamos ter as famosas colinas de Golã. Vai ter lá também o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus fez o seu sermão do monte, né? O sermão das Bem-aventuranças, e outros ainda que cercam todo esse Mar da Galileia. Então existe o Mar da Galileia, as cidades que por ali existem, uma planície, e essa planície começa então daqui a pouco a encontrar montanhas. E as colinas de Golã, por exemplo, elas são tão frias que é difícil não ter neve no seu topo, mesmo quando é verão. Então vejam que é realmente um lugar muito pitoresco. E aí, para explicar para vocês que moram em Lauro Miller, não é difícil. Vocês concordam que quando o frio da serra desce e encontra com o calor de algum dia, né, eventual, não dá uma turbulência, geralmente não acontece uma turbulência, né, climática, uma tempestade, uma situação assim, porque é simples, né? Desce o vento frio, né, da serra, da nossa serra, muito parecido, tá, com essa situação geográfica. Desce o vento da serra, encontra com Lauro Miller aqui, que está no pé da serra, né? Às vezes no dia quente vai ter uma altercação climática sem sombra de dúvida, né? Foi bom estar aqui, porque fica mais fácil de explicar. Lá quando eu estou em Tubarão, em outra cidade, tem que dizer, vem o vento sul, aí o pessoal entende. Aqui fica um pouco mais tranquilo. E aí imaginem um vento frio que desce dessas colinas frias, né? Um vento forte, frio, que se depara com um ambiente quente, a 213 metros abaixo do nível do mar, ou seja, é muito calor lá, é uma depressão. Então nós saímos de um monte, vamos até uma depressão, esses dois ares se encontram, um ar frio e um ar quente, e vai acontecer uma tempestade. As tempestades do Mar da Galileia são famosas, inclusive hoje. Se vocês tiverem interesse, podem entrar no Google, no YouTube e colocar tempestades do Mar da Galileia. Tem umas que assustam, de fato. Teve uma que eu vi que um restaurante à beira-mar de Cafarnaum, as mesas eram de pedra, redondas assim, e as mesas estavam se movendo com o vento. Então um negócio forte mesmo. E aí, meus irmãos, há 2026, 27 anos atrás, né,
estavam os nossos irmãos apóstolos atravessando o mar da Galileia com Jesus. Eles saíram de lá, estava tudo bem. Só que quando eles começam a atravessar e a noite vai se aproximando e se aproxima rápido, o clima muda imediatamente, uma grande tempestade assola o mar da Galileia e os nossos irmãos, personagens desse relato evangélico, estão lá no meio dessa travessia. Percebe-se nos relatos evangélicos, né, e aí outros relatos da tradição cristã, que o barco, que é um barco de pesca, que geralmente não é tão pequenininho, né, é um barco de pesca, porque tem que acomodar o próprio pescado, né, mas ele, apesar da sua certa robustez, adequada para aquele ambiente, ele quase adorna ou emborca de tanto vento, tanta vaga, tanta onda que batia nessa embarcação. E lá estavam os apóstolos. E eles começam a ficar muito nervosos. Muito nervosos. Ninguém nega que eles ficaram nervosos, né? Eles vão ficando nervosos, preocupados com aquilo. Eu fico pensando, naquele barco estava João, estava Pedro, estava Tiago e estava André. Os 4 eram pescadores acostumados com aquele mar, e eles estavam nervosos. Então imagino eu que qualquer outra pessoa também estaria. E eles então começam a ficar muito nervosos, noite escura, água mexendo naquela embarcação, e aí eles procuram, olham para Jesus, e vejam só que legal, né? Jesus estava recostado numa almofada, com os olhinhos fechados, aparentemente dormindo, né? E eles ali, desculpem a expressão, batendo cabeça, nervosos até não ter mais conta de tanto nervosismo. Diz uma das passagens em Mateus que eles procuram, então eles vão em direção ao mestre, né? Provavelmente Pedro diz: mestre, mestre, não temais que sucumbemos. Gente, vamos combinar. Pedro deve ter dito: mestre Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Yahvé, nós vamos morrer, tu não está com medo, né? Porque ele não foi falar mestre, mestre, né? Não temais que sucumbamos, né? Você não disse. Eles devem ter ficado apavorados. Pedro foi até ele, acorda Jesus, né? Supostamente, e diz então essa frase terrível: estamos morrendo de medo. Jesus então se levanta. Jesus se levanta, né? Toma alguma posição naquele barco, provavelmente mais almeio, olha para eles, né? E faz uma admoestação, uma crítica à falta de fé dos mesmos, né? A gente vai falar dos apóstolos aqui também. Ele faz uma admoestação, uma crítica leve sobre a falta de fé dos mesmos. Mas o que se segue é muito mais interessante em termos fenomenológicos, né? Ele levanta a mão e diz: vento, te acalma. Mar, te acalma. E o vento e o mar se acalmam imediatamente. Eu já devo ter feito essa exposição no mínimo umas 6 vezes. Cada vez que eu falo isso, me arrepio. Porque é muito poder. É um poder usado para o bem que só Jesus mesmo, né? De chegar para o clima, para a atmosfera e dizer: muda, vamos mudar. E aí tudo se acaba. Aí os atônitos, eu acho que ficaram mais assustados ainda, né? Os atônitos apóstolos sempre olham e dizem: quem é esse que acalma os ventos e o mar? Muito interessante que, passado mais ou menos 1 ano depois, eles estarão do outro lado de Genezaré, em outro momento, mais adequadamente numa cidade chamada Cesareia de Filipe, que era um lugar de culto grego, não tinha assim a cultura judaica, formava uma região chamada Decalópolis, né? As 10 cidades em grego, e tinha uma grande influência da cultura grega. E eles estavam então nesse lugar, mais ou menos 1 ano depois, vendo ali a
as interações das pessoas, né, daquela população. E é onde Jesus pergunta a Pedro, pergunta a todos, perdão, para vocês, quem eu sou? E aí Pedro de pronto responde, né, tu és o Messias, tu és o ungido que viria. Aí ele diz, estás certo. Né? Aí é onde ele vai dizer, sobre ti edificarei minha igreja. Né? Então, muito bonito, né? Uma passagem extremamente bonita. Aquela resposta de um ano, mais ou menos depois, foi a resposta para a pergunta que eles se fizeram naquela embarcação. Quem é esse? Quem é esse? E aí, meus irmãos, começando a tirar o espírito da letra, né? Ou seja, tentando trazer quais são as lições morais que nós devemos encontrar nessa passagem, eu gostaria de começar falando dos apóstolos. Porque os apóstolos, meus irmãos, eles tinham a sensação de que vieram a esse mundo para cumprir uma missão. Certo? Eles foram preparados para isso. Só que quando se chega na carne, a carne turva nossas percepções. O próprio cérebro humano, que é um órgão, ele nos traz as limitações. Então, existem pessoas que são geniais, mas que estão, por exemplo, vivendo num corpo com dificuldades mentais, por estar cumprindo alguma tarefa, alguma expiação, mas às vezes até cumprindo uma prova. Às vezes a pessoa vem naquele estado para ajudar a família. Né? Bem breve aqui, né? Às vezes a pessoa olha para uma pessoa ali que tem dificuldades físicas, mentais, assim, a pessoa pensa, né? O que será que essa pessoa fez na outra vida? Não, às vezes está vindo agora para fazer com que a família, os parentes, os familiares, os conhecidos aprendam alguma coisa, né? E não o contrário. Às vezes eles estão em missão, né? Mas muitas vezes pode ver uma pessoa genial que o cérebro dele implicará na não condição de ter a sua genialidade toda exposta. Então, isso acontece. Então, os apóstolos, eles vieram para o mundo preparados para aquilo, para essa missão. Mas eles foram a reconhecendo aos poucos. Foram a reconhecendo aos poucos. Vou citar de novo aqui a Amélia Rodrigues. Ela fala uma frase que eu sempre, modéstia à parte, sempre disse. Os apóstolos do Evangelho não são os mesmos do ato dos apóstolos. Porque quando dos atos dos apóstolos, eles já estão cientes plenamente das suas missões. Nos evangelhos, eles estão se adaptando, reaprendendo o que vieram fazer. Consegui ser claro? São dois momentos distintos das vidas das mesmas pessoas. Eu tenho certeza, né, que nenhum de nós aqui somos os mesmos de 20 anos atrás, né? Não somos. Espero eu que todos nós, mais maduros, né, e mais conscientes, eu espero estar melhor do que 20 anos atrás, aqui e aqui. Né? Espero que sim, eu tenho certeza de vocês, eu tenho certeza. Então, estes homens, eles aprenderam e naquele momento, eles muito nos representavam. Eles muito nos representavam. Aquele medo que eles tinham de uma situação complexa, de uma crise que eles estavam vivendo, que era aquela crise de talvez eu morra agora, é um sentimento que todos nós seres humanos passamos, seja pela morte, pela proximidade da morte propriamente dita, né? Seja por uma situação ruim qualquer, uma desavença familiar, uma situação econômica que a pessoa esteja vivendo, desagradável, ruim, que a pessoa vai ter medo. E os apóstolos então tiveram medo esse que nos representa. Okay? Pois bem, Jesus. Será que Jesus estava mesmo dormindo? Eu acredito sinceramente que não. Ele estava aproveitando a oportunidade para deixar mais uma lição, para, por exemplo, né, estar eu aqui conversando com vocês 2026 anos depois, trazendo as lições dele. Jesus estava
em repouso. Em repouso. Jesus estava preparado, como já disse, para dar mais uma lição. Ou seja, deixar claro para todos que ele, naquele barco, teria condições, ou teve condições, de acalmar a crise que todos estavam vivenciando. Okay? Então Jesus não dormia, ele repousava. Era muito diferente. Muito diferente. Um suposto repouso. Queria convidar vocês também para pensar a respeito do Mar da Galileia. O que ele pode nos representar? O Mar da Galileia, meus queridos irmãos, ele representa a vida que nós temos. Todas as interações sociais, todas as interações com o meio ambiente, com as entidades, com o mundo de maneira geral. O Mar da Galileia representa todas as interações que nós, seres humanos encarnados na Terra, vivenciamos constantemente, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, mesmo que a gente não se dê conta. Tudo bem? O barco, queridos irmãos, pode e deve representar a nossa vida, a vida de cada um de nós. Uma vida também tanto vivida no mundo físico quanto no mundo espiritual. Hoje nós estamos encarnados em determinado barco. Hoje o meu barco se chama Marcelo. Cada um de vocês recebe o nome de um barco, mas vocês, quando deixam esse barco, continuam vivendo num barco espiritual, interagindo com esse mar que é o mundo físico e espiritual que nós vamos continuar interagindo. Consegui ser claro? Perfeito. Se eu conseguir ser compreendido, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos aqui. Gente, o mar das nossas vidas, ele é mais calmaria ou mais tempestade? Sim. Pois é. É cheio de tempestade, né? É cheio de tempestade. Né? Bastante. Das mais variadas. Às vezes tem tempestade no centro espírita, né? As dificuldades, desencontros. Nós vamos ter tempestades conosco mesmos. Será que eu estou agindo da maneira correta? Quando a nossa consciência, que é Deus em nós, nos chama atenção para algo que talvez a gente não esteja fazendo muito bem. Hoje à tarde, fazendo uma outra exposição, onde o tema do livro Pão Nosso, que está aqui, lição 32, chamada Cadáveres. Muito interessante. Um dia eu trago aqui, se vocês me convidarem, eu venho e falo. E ali a gente falava justamente disso também, né? Essas situações, essas dificuldades que a gente está sempre enfrentando, as nossas pessoas. Nós vamos ter dificuldades com o mundo, dificuldades com os familiares, dificuldades na cidade que a gente vive, né? Poderia ficar aqui só falando de dificuldades com vocês, mas eu sei que vocês já me entenderam, até porque daqui eu estou numa posição muito privilegiada, porque eu vejo as expressões. Então é claro que vocês concordando comigo que as nossas vidas têm bastante tempestade. Às vezes é só nossa, mas nós temos. E se o nosso barco é a nossa vida, não é legal a gente ter Jesus nele? Que bacana, né? Ter Jesus no barco da nossa vida. Que bacana. E a gente precisa deixar Jesus no barco da nossa vida muito bem acomodado. Metaforicamente falando, a almofada que a gente tem que dar para Jesus no barco da nossa vida, ela tem que ser extremamente confortável. Eu nunca deitei nisso, mas diz que pena de ganso é uma maravilha. Então ela tem que ser gostosa para Jesus, ela tem que ser fofinha, tem que ser no tamanho bom, porque Jesus supostamente é um homem de 1,83 m, né? Eu imagino que o senhor não gosta de sentar numa almofadinha, né? Pelo tamanho do senhor, eu consigo, o senhor não consegue. Então assim, tem que ser uma almofada agradável para Jesus, confortável, de um tecido gostoso,
para que ele fique confortável. Para que ele fique confortável. Ok, Marcelo, mas como é que a gente arruma uma almofada confortável para Jesus no barco da nossa vida? Então, através da qualidade dos nossos pensamentos e, consequentemente, das nossas ações. Porque eu não tenho que dificultar a vida de Jesus no meu barco. Transformar a viagem para ele em algo confortável é deixar ele sem grandes preocupações para resolver problemas para mim. Algo do tipo, tem alguém se me chamando no fala. Ele precisa, né, estar devidamente confortável, não tendo que constantemente corrigir nossas atitudes e ações, os nossos pensamentos equivocados, as nossas dificuldades das nossas ações mal pensadas, maltratadas. Nós precisamos facilitar a vida de Jesus. E, queridos irmãos, nós já estamos nessa condição. Porque vamos combinar que se nós não estivéssemos nessa condição, nós não estaríamos aqui nessa quarta-feira às 8. A gente já está entendendo, a gente já tem Jesus em nós. Concordamos? A gente só precisa transformar a vida dele numa vida melhor conosco. Porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Jesus esteve fisicamente entre nós há mais de 2000 anos. Perfeito? Nós vivemos no planeta Terra mais do que 2000 anos enquanto seres humanos conscientes. Quando eu digo conscientes, não é sábios, é nos reconhecendo. A gente olhando para um espelho, para um veio d'água e dizer: esse aqui sou eu. Esse sou eu. Perfeito? Então não pessoas adoráveis, mas apenas conscientes de si. Né? Imaginemos que lá na pré-história, né, quando eu era um sujeito extremamente peludo, por incrível que pareça, mais feio do que eu sou hoje, né, eu certamente não tinha noção de Jesus, mas eu olhava para o trovão e achava que aquilo era Deus. Se Jesus é o governador da terra, esteve aqui desde o começo, frase dele, antes desse mundo ser, eu já o era. Ele estava aqui desde o começo governando esse mundo, desde a sua criação. Ele é um arquiteto deste mundo. Ele representava-se assim, não que ele era o trovão, mas ele permitia que nós assim pensássemos, vendo uma divindade. Certo? O tempo passou, estivemos lá pelo Egito, pela Grécia, cultuamos divindades, Osíris, Júpiter, Saturno, fiquem à vontade, né? E esse era de alguma forma Jesus permitindo que através dessas interpretações, né, nós reconhecêssemos uma divindade que era ele mesmo que a gente não chamasse ele pelo nome. Aí ele veio, né? Livro Ave Cristo, Tácito. Ele é um romano muito orgulhoso. Ele passou uma vida inteira sem reconhecer Jesus como mestre, porque ele entendia que Jesus era um pobre coitado que morreu numa cruz. Perfeito? Então, em algum momento das nossas existências pretéritas, depois da vinda do Cristo, olha só que divertido. Eu não quis Cristo no meu barco. Quando eu digo eu, estou nos incluindo. Provavelmente eu devo ter feito isso. Certo? Lá, romano, grego, eu disse não, isso é famoso, aquela frase que tem hoje, não me representa. Né? Jesus não me representa. Quem é esse Jesus? Quem é esse Nazaré? O tempo passou, eu comecei a reconhecer, a querer ele no meu barco, mas usava Jesus no meu barco para ter vantagens desse mundo. Por exemplo, malversando enquanto líder religioso, malversando seus ensinamentos a fim de conseguir dinheiro das outras pessoas, convencer as outras pessoas a seguindo o Cristo, fazendo o que eu gostaria que elas fizessem, porque de alguma forma tinham poder sobre isso. Ou seja,
Eu fui hipócrita com Cristo no meu barco. Mas nós estamos hoje aqui. A gente quer Jesus no barco, não quer? Quer, né? Eu quero muito Jesus no meu barco. Eu estou cada vez mais tentando aprimorar meu almofada. Eu quero Jesus no meu barco. Chegou a hora que a gente já entende. Precisamos de Jesus no barco, mas nós precisamos agora dar um salto qualitativo. Melhorar a qualidade dessa relação. Eu preciso facilitar a convivência de Jesus comigo. Definitivamente. Queridos irmãos, nós não podemos sair dessa vida com essa facilitação. Chega de incomodar Jesus. Chega. Vamos facilitar. É fácil? Não. Se fosse fácil, não existia evolução. Nós estamos evoluindo. Nós estamos numa crescente moral. É necessário que a gente, de fato, evolua nessa relação com Jesus. Nessa relação com esse nosso irmão que só quer o nosso bem. Facilitando através da melhoria do nosso pensamento e, consequentemente, dos nossos atos, a condição dele na minha vida. E é esse Jesus e essa relação que eu convido vocês, me convido a termos no nosso lar. Deixar Jesus confortável, o mais confortável possível, a ponto de que ele e eu e vocês sejamos um só em pensamento, como nos disse Paulo. Paulo chegou no ápice dessa relação quando ele diz: já não sou mais eu que habito em mim, mas Jesus me salvou. Então, meus irmãos, encerrando, eu convido vocês a caprichar na almofada. Vamos caprichar na almofada de Jesus, porque a gente precisa dele. Vivemos tempos muito estranhos. Muito estranhos. Não é? Com rumores de guerra, com guerras, com hipocrisias sendo expostas de todas as formas. É sem dúvida o princípio das dores. É o começo dessa regeneração que nós espíritas sabemos que já chegou. Ela já está aqui há mais de século conosco. Nós estamos chegando no ápice dela. Talvez alguns de nós ainda sintam essa regeneração propriamente dita ainda nessa existência, daqui a alguns anos. Claramente, porque ela está chegando. E para a gente ficar aqui regenerado, a almofada que Jesus descansa tem que ser maravilhosa. E a gente que dá. Muito obrigado, meus irmãos. Agradeço a atenção, o carinho de vocês. Eu convido então a todos para fazermos a prece. Então nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai de imensa amor e bondade, e agradecer a Jesus, nosso Mestre maior, que nos veio trazer lições imortais de amor e de caridade. Agradecer a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe universal, guias e mentores espirituais de cada um de nós, nossos anjos de guarda. Agradecer os guias e mentores espirituais dessa casa de caridade, que sempre nos recebem muito bem, deixando o ambiente em que estamos sempre da melhor maneira. Somos muito gratos, meus irmãos, pela recepção. Agradecer os irmãos aqui do plano físico, pela recepção carinhosa que sempre temos, mas acima de tudo, louvar a Deus por essa possibilidade que nos encontramos mais uma vez, que nessa casa de amor, nesse farol dessa cidade, farol espiritual, podermos celebrar, falar, viver o Cristo, porque é através dele, caminho, verdade e vida, que nós conseguiremos efetivamente chegar mais próximos de Deus ainda nessa existência. Nós somos muito felizes com mais essa oportunidade, louvando a nosso Mestre Jesus, a nosso Pai Celeste. Nós vamos então, por encerrados a primeira parte do trabalho, que é a parte da exposição doutrinária desse centro aqui. Para agora nós temos o trabalho de passagem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem na paz de Deus. Excelente trabalho, excelente semana.